Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos ler dos versos 8 a 11. Efésios 3, de 8 a 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós nos reunimos para Ti e em Ti, e por isso esperamos tudo de Ti. Uma vez mais te pedimos, pela Tua fidelidade e misericórdia, que o Senhor abra os céus para nós, revelando um pouco mais das belezas do nosso Senhor Jesus. Fala as nossas vidas, como pessoas, como famílias, como casais. Nós te pedimos, confiamos, esperamos em Ti. Habilita-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nessa reunião de introdução, compartilhar um pouco a respeito do lugar, do foco, segundo a Epístola aos Efésios, da família segundo o propósito de Deus. Observe essa expressão do versículo 11. Vamos ler esse versículo de novo. Por favor, olhe para a sua Bíblia. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos chamar essa epístola aos Efésios de a epístola do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Quando nós então olhamos esses 6 capítulos, nós vamos observar uma coisa muito significativa. 6 capítulos. 3 de um lado, 3 de outro. Os primeiros 3 capítulos vão nos abrir a visão do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. 3 capítulos de visão e 3 capítulos de vocação. Observe como começa o capítulo 4, fazendo então a introdução da segunda sessão, 4, 5, 6. Olha como começa o capítulo 4. Qual é o primeiro versículo? Rogo-vos, pois... Conclusão de 3 capítulos de visão. Rogo-vos, pois, então, que andeis de modo digno da vocação. Nós temos estudado o livro de Hebreus com os irmãos, todos, no local de reunião, durante esses dias. E nós vimos que o livro de Hebreus fala da nossa vocação celestial. Eu disse lá para os irmãos que existem outros textos, um deles está aqui, em que esse assunto da vocação também é abordado. O que nós vamos procurar fazer nesse fim de semana? Pela misericórdia do Senhor, procurar compreender o propósito de Deus em Cristo Jesus para as nossas famílias. E não há livro mais relevante nesse aspecto do que a Epístola aos Efésios, tenha certeza disso. Porque ele desenvolve aquele assunto, especialmente no capítulo 5, como em nenhum outro lugar é feito. Agora, é claro, nós iremos usar outros textos e recorrer a outras partes das Escrituras. Mas eu gostaria nessa reunião, que ela seja toda uma reunião panorâmica,
para que nós vejamos onde se enquadra o capítulo 5, quando Paulo vai entrar no assunto da família, dentro desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Por que nós vamos fazer isso? Vou usar uma figura para tentar te explicar. Você tem um quebra-cabeça de 500 peças. E você tira uma peça desse quebra-cabeça. E você de alguma maneira se encanta com ela. E você olha aquela peça, as cores daquela peça, quem sabe algo de um desenho que possa ser visto naquela peça, os contornos daquela peça, mas você nunca saberá o lugar, a glória, o significado daquela peça, senão quando encaixada naquele quebra-cabeça. Nós temos tido toda a sorte de problemas, especialmente no meio do povo de Deus, por causa da desconexão de verdades da pessoa do Senhor Jesus. Porque Ele é o quadro todo. Ele não apenas é o foco, o centro, mas Ele é a periferia também. Ele é o centro e a periferia. Então, se nós quisermos compreender qual o propósito de Deus para a família, Efésios capítulo 5, nós não podemos começar com o propósito de Deus para a família. Nós temos que começar com o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 11. Agora, é claro que se nós fôssemos estudar esse assunto, nós estudaríamos o assunto família. Porque o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, ele é um propósito multifacetado. É a palavra usada no verso 10 do capítulo 3. Para que pela igreja, por nós, depois ele vai explicitar o que seria o pela igreja naqueles capítulos. O que é pela igreja? Maridos, amai vossas mulheres. O que é pela igreja? Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é pela igreja? Filhos, obedecei os vossos pais do Senhor, porque isso é justo. O que mais? Servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, servindo não à vista, mas como a Cristo. Então, todas aquelas esferas relacionais, elas serão a expressão na terra do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Agora, se naquelas esferas relacionais, todas elas citadas lá no capítulo 5 em frente, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores e principados e potestades nos lugares celestiais, com qual nós nos relacionamos também, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então, se nós não compreendemos qual o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, nós iremos falhar tanto na expressão, na compreensão, como no andar prático e na batalha prática, no caso dos principados e potestades, para que revelemos qual é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos tomar essa primeira reunião, vamos fazer olhando para o Senhor, com a ajuda do Senhor, para procurar ver um pouco do quadro todo. E então amanhã nós poderemos entrar um pouco no capítulo 5, e eu gostaria também, se assim o Senhor confirmar, nos permitir, tratar um pouco da questão da nossa mordomia como famílias, que nós somos mordomos e não donos. Mordomia de tempo, mordomia de posse, estudando um pouco do livro de Êxodo. Senhor, então, assim, nos conduzir. Primeiro vamos, então, andar um pouquinho para trás, nessa epístola aos Efésios. Se nosso foco, então, está aqui, para que pela igreja, capítulo 3, verso 10, a multiforme. Sabe o que significa essa palavra aí? Multifacetada, ou multicolorida. Sabe o que é um caleidoscópio? O caleidoscópio é aquele instrumento feito com aquelas lâminas de vidro, onde você coloca atrás, lá no fundo, aquelas peças de miçangas ou de papéis coloridos, e quando você gira aquele caleidoscópio, você vê figuras ali muito lindas, não é assim? Essa é a ideia aqui deste versículo, dizendo que a sabedoria de Deus é multifacetada, ou é multicolorida. Veja o multi, mas no verso 11 diz que esse multi, ele aponta para um propósito, que foi estabelecido em uma pessoa. Verso 11. Eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Em uma pessoa. Então, quando nós vamos no capítulo 5, vou repetir, quando nós vamos ao capítulo 5 em diante, nós vamos ver que o multifacetado vai se abrir para nós. Maridos e mulheres, isso é multifacetado. Pais e filhos, servos e senhores, principados e potestades. E os nossos relacionamentos em todas essas esferas. Isso é multifacetado, mas tudo isso é expressão de algo focal, de uma realidade só. Qual realidade? Um eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira conclusão: você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus.
então você não pode compreender essa palavra. Porque nós compreendemos a palavra de Deus, porque nós temos a habilitação do Espírito de Deus, que nos gerou de Deus, que veio habitar em nós como o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Testifica de Cristo, testifica de todo esse propósito focado em Cristo e dos seus aspectos particulares. E não apenas testifica e revela. O Espírito de Deus faz algo mais. Além de testificar e revelar, porque Ele é Espírito de sabedoria e de revelação, Ele habilita. Ele faz mais coisas. Vamos ficar com essas duas por hoje. Ele revela e testifica, e Ele habilita. Por isso o Espírito Santo é um termo muito mencionado nessa epístola de Paulo aos Efésios. Ele começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. Efésios 1,13, ele diz, quando ouvimos, quer abrir por favor, sua Bíblia? Efésios 1,13, ele diz assim que, em quem também vós, olha com cuidado, por favor, depois que ouvistes, o quê? A palavra da verdade. Você já ouviu, irmão? Você, pessoa, você casal, você que está aqui nessa noite, você já nasceu de novo? Você já ouviu a palavra da verdade do Evangelho, que foi vivificada pelo Espírito Santo, enxertada no seu coração e gerou vida em você que estava morto nos seus delitos e pecados? Ou você foi educado num lar religioso, porque o meu pai era cristão, minha mãe, meu avô? Ou você já nasceu de novo, do Espírito de Deus? O Espírito de Deus testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, que você não é neto de Deus, né? Já que ele não tem essa categoria de relacionamento. Então, Efésios capítulo 1,13 começa por aí. Vai dizer, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Está vendo? Crido. Porque nós sequer compreenderemos o que vamos compartilhar aqui esse final de semana, se nós não nascemos de novo. Teremos muita dificuldade, nós não vamos entender. Falta um intérprete, com I maiúsculo, que deveria estar habitando dentro de nós. Quem que é esse intérprete? Espírito Santo do Senhor. A quem ele é dado? Aqueles que creem. Então, se você não tem convicção nessa noite, se nasceu de novo, comece por aí. É isso que você deve fazer. Você olha para o Senhor, Senhor, eu quero ver as belezas do Senhor. Eu quero entrar no teu reino, mas eu não posso fazer isso. Então eu quero que o Senhor me habilite pelo teu Espírito. Que o Senhor use a tua palavra e me regenere. Mas se você já nasceu de novo, você continua tendo uma oração. Há 2 cegos que o Senhor cura em Marcos, se você já estudou aquele evangelho. O primeiro cego ele cura com um único ato. O segundo cego ele cura em 2 atos. Você já viu? Marcos 9. Quando ele age a primeira vez nesse cego, curado em 2 etapas, quando ele age a primeira vez, ele pergunta para aquele cego o que vê. Ele fala assim, eu vejo os homens, como árvores os vejo andando, mas homem é homem e árvore é árvore. Então aquele cego, para quem nunca viu nada, ver homem como árvore andando já está bom demais, não é? Mas está bom para ele, para o Senhor não. Então o Senhor toca aquele cego de novo, num segundo toque. Então ele fala assim, agora eu vejo tudo claramente, ou definidamente. Você vê a beleza disso, irmão? Nós que antes éramos cegos, o Senhor que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Agora talvez, muito possivelmente, eu me sinto assim tão frequentemente diante do Senhor, aquele cego que precisa de mais um toque, para que veja mais claramente, para que possa dizer, Senhor, muito obrigado, agora vejo mais claramente, pela tua graça, pelo teu espírito de sabedoria e de revelação, um toque a mais, um toque a mais, um toque a mais. E esse toque a mais, irmãos, não é toque intelectual, não é toque apenas de interpretação, é toque que, como nós estávamos dizendo, revela e testifica, mas também habilita. Habilita, é toque que habilita, porque é um algo mais desse preencher. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. Essa é a ideia, enchei-vos do Espírito. Aqueles que já possuem o Espírito, enchei-vos do Espírito. O Espírito já habita em nós, enchendo a nós, né? Então nós somos habilitados para andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Ou será que nós achamos que podemos andar sem essa habilitação? Não dá não. Não dá nem para você começar o capítulo 4, porque ele já diz assim que o modo digno da vocação a que fomos chamados é com toda longanimidade. Nós já paramos aí, não temos mais condição, não é? Porque longanimidade é uma característica do nosso Senhor, aquele ânimo longo,
Nós somos como aquela bomba, né? Com 5 centímetros de pavio. Não é assim? Mas o Senhor é o longânimo. Nós só podemos ser longânimos nele, pelo seu Espírito, vivendo no Espírito. Então, com toda longanimidade, é isso que está escrito lá, em Efésios 4:2, né? E humildade, e suportando-vos uns aos outros. O sentido ali não é você aguentar seu irmão, não. É você o suportar, ou enfiar o teu ombro embaixo dele e carregá-lo. Ser suporte para ele, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. E por aí ele vai, né? Então nós não teríamos a menor condição, a não ser que nós fôssemos tocados de novo, habilitados, nossos olhos fossem desimpedidos, e então nós pudéssemos assim prosseguir. Essa é a ideia de Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Então, meu irmão, tomara que você já tenha desanimado. Tomara que você já tenha desanimado. Porque se você não desanimou, o Espírito Santo vai continuar levando você a desanimar. Ele amarra o teu corpo numa corda e te coloca na boca da fossa. E na medida que você vai conhecendo mais o Senhor, você vai conhecendo você mesmo. E ele vai soltando a corda assim. E o corpo vai fazendo assim. Até ele bater no fundo da fossa. Né? Não eu, mas Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E tomara que por causa disso também você já tenha desistido de técnicas. Imagine que coisa mais infantil, né? Nós reunimos alguns casais no fim de semana para dizer como é que nós devemos nos comportar com o nosso cônjuge. Então vai fazer curso de psicologia. Não é? Nós não vamos passar verniz na porta. Nós queremos que o Senhor nos refaça. A oração de Paulo em Efésios é: habite Ele pelo seu Espírito no seu homem interior. Ele não começa por reformação de conduta, ele fala sobre mudança de caráter. Habite Cristo pelo seu Espírito no seu homem interior, não é? E arraigados, alicerçados em amor, nós possamos compreender, junto com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, e que sejamos tomados da plenitude, palavra que Paulo gosta tanto, né? Temos falado também esses dias com relação ao estudo de Hebreus, pleroma, plenitude. Como Paulo usa essa palavra? Porque ele vê que os cristãos não foram chamados para viver uma vida infantil, mas foram chamados para esse pleroma, a plenitude. É assim que ele termina essa oração, é assim que ele cita, ele fala no texto que a nossa irmã usou aqui de abertura: a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmão, vamos começar por aí. Tomara que o Senhor já tenha levado você a essa condição. Se não, peça a Ele. O Espírito Santo tem prazer de fazer isso. Senhor, eu quero que o Senhor me leve à impotência total, para que eu veja que não posso, não tenho condições em mim, para que você possa, pelo Espírito, começar a ver melhor a Cristo, ver melhor a Cristo, ver melhor a Cristo. E quanto mais essa relação vai se intensificando, mais você vai sendo habilitado, porque relação espiritual é habilitação. Nós não nos relacionamos com doutrinas, nós nos relacionamos com uma pessoa, e é essa pessoa que nos habilita. Nosso problema é nos relacionar com doutrinas, mas na medida em que a face de Cristo vai se revelando a nós nas Escrituras, nós vamos tendo um relacionamento pessoal. Por que às vezes, como falamos, quando lemos o livro, por exemplo, do Apocalipse, nós nos preocupamos tanto com as profecias e com tantos detalhes daquele livro, e não vemos qual é o centro daquele livro. Quem escreveu aquele livro foi João, e o centro dos 5 livros de João é união. O centro do livro de Apocalipse não é o gafanhoto, não é o selo, não é a trombeta, não é o falso profeta. O centro é a pessoa do Senhor Jesus e o seu relacionamento com a sua noiva. Bem-aventurados que são chamados para ser das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse é o foco, esse é o centro. Então, irmão, não perca isso de vista, na medida que formos, então, compartilhando, estudando a palavra. Volte, então, a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Efésios. Nós estamos lendo aí, não é? O verso 13. Depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. É aí que começa. Tendo crido, algo aconteceu. Fostes selados com o Santo Espírito, como eu disse para os irmãos. Primeira menção na carta aos Efésios, Santo Espírito. Depois, se você for lá no último capítulo, capítulo 6, versículo, veja lá, capítulo 6, versículo 18,
Olha o que Paulo diz: com toda oração e súplica, orando como? 3 vezes por dia. Orando em todo tempo no Espírito. Está vendo o que é oração? Oração é um relacionamento com Deus. Isso é vida no Espírito. Por isso Espírito lá no capítulo 1, Espírito aqui no capítulo 6. Irmãos, viver no Espírito, orar no Espírito é um relacionamento. Nós precisamos deixar o entendimento de que o nosso Deus está trancado lá no nosso quarto. Então, quando nós queremos orar, fazer oração, como nós falamos, né? Fazer oração é um termo complicado esse. Quando nós vamos fazer oração, então nós reservamos aquele tempo a fazer oração. Oração é algo que fazemos. A Bíblia não ensina oração assim. A Bíblia diz que oração é um relacionamento que temos, não uma coisa que fazemos. O Senhor disse assim para o Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, a vida que cumpre o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, no capítulo 3, começa no Espírito e, digamos, termina no Espírito. Começa com o selo do Espírito e termina com orando em todo o tempo no Espírito. É por isso que antes de entrar, você viu isso? Selo do Espírito, o início da vida cristã. Tendo nele crido, foste também selados. Ele veio habitar em nós. Termina com orando em todo o tempo no Espírito, uma comunhão ininterrupta com Deus, 24 horas por dia. E no meio disso, o que você tem? Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Você vê? Como que nós podemos viver como maridos que amam as suas esposas? Enchendo-os do Espírito. Como podemos viver como esposas que se submetem aos seus maridos? Enchendo-os do Espírito. Então Efésios 5,18 é o verso-chave para todas as questões relacionais que vêm depois. Como que pais podem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Enchendo-os do Espírito. Agora vamos tentar entender o que é enchendo do Espírito? Há uma carta paralela a Efésios, é chamada de carta gêmea de Efésios. Qual é? Colossenses. Não é? Você vai ter mais ou menos os mesmos termos que você tem em linhas gerais em Efésios, você tem em Colossenses. São cartas paralelas, maravilhosas. Enquanto Efésios enfoca o corpo, Colossenses enfoca a cabeça. Você une as duas cartas, você tem uma ótima visão do novo homem, da nova criação. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, quando você vai à carta aos Colossenses e procura qual seria o versículo paralelo a este, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, você quer ver? Que vai dizer Colossenses? Abra lá, por favor. Colossenses 3,16. O que diz aí? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque o Espírito de Deus e a palavra de Deus são duas realidades inseparáveis. Por isso, como temos dito, todo o desejo do diabo é arrancar a palavra de nós. Como ele não pode fazer isso no sentido mais essencial, ele vai nos distrair da palavra. E essa palavra é o próprio Cristo, né? Então ele vai nos distrair de Cristo, pessoa, e ele vai nos distrair da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se habitar, morar em nós, ricamente, a palavra de Deus, Satanás vai ter problema, não é? Quando você vê a armadura de Deus em Efésios, está escrito assim, que aquela armadura é descrita e todos os instrumentos são, de certa forma, de defesa. Capacete, couraça, aquela couraça da justiça, escudo da fé. Tem uma arma que é ataque. Qual é? A espada do Espírito. Enchei-vos do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? Espírito e a palavra são inseparáveis. Queremos viver uma vida cheia do Espírito? Precisamos viver uma vida cheia da palavra. Uma vida cheia da palavra é uma vida cheia do Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso não parece um reflexo de João 15? Pelo mesmo Espírito, lá em João, videira verdadeira. Se permanecerdes em mim, o Senhor Jesus falou, Ele é a palavra. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Está vendo? De novo. Então o Senhor Jesus e as suas palavras são uma coisa só. Irmão, guarde isso. Senão você vai entrar no caminho de metodologia, de psicologia.
não é? De mudança externa. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Tá bem, amém, é bom. Tudo que você puder fazer, faça. Mas o homem natural é um homem natural. O limite dele é muito curto. Muito curto. Por isso a palavra diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. A nossa carne não muda com a santificação, tão má como quando ela foi gerada. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, na medida que esse novo homem em nós, nosso homem interior, vai sendo alimentado na visão de Cristo, as palavras de Cristo, ele vai se fortalecendo, mais ou menos como o Senhor Jesus, lá na manjedoura. Lá ele era um menino, ele não saiu da manjedoura para a cruz, não é? Lucas diz que ele foi crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, até aquele 30 anos, quando ele entrou no ministério, e mais 3 anos e meio, então ele foi à cruz, não é? Então, na verdade, quando nós nascemos de novo, é como se esse menino nascesse em nós como naquela manjedoura. Agora ele vai sendo alimentado, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Gálatas 4 diz assim: que Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Isso é enchei-vos do Espírito. Os irmãos percebem? Então, irmãos, se nós não tocarmos nesse ponto, nós vamos ficar cirandando. Nós vamos tocar nos acessórios. Nós podíamos abrir a Bíblia em Efésios 5. Aí está vendo maridos, é assim, está vendo mulheres, é assim, vejam pais, é assim, vejam filhos, é assim, mas o segredo ficou um pouco para trás, no versículo 18, estejais sendo, é o tempo do verbo lá, estejais sendo constantemente cheios do Espírito. Então ele mostra qual o significado disso, é aí que nós queremos começar, amém? Você vê isso com clareza? Então ora sobre isso, irmão, ora sobre isso. Peço que o Espírito Santo esclareça isso para você. Senhor, eu preciso de Ti mesmo. Senhor, o Senhor não quer passar verniz nessa coisa que sou eu. O Senhor quer me mudar por dentro, me fazer de novo, formar Teu caráter em mim. O Senhor ajude você a decepcionar-se definitivamente com você. Nosso problema é esse. Nós nos decepcionamos conosco, mas não até onde precisa ser levado, né, esse processo. Então, é isso que essa epístola maravilhosa faz. Agora eu queria te atentar para mais um ponto ainda, como introdução. Efésios 1, olha lá, por favor. Verso 14. Eu vou colocar a mesma verdade num outro panorama. Então observe. Efésios 1,14 diz que esse Santo Espírito, lá do final do verso 13, que é o penhor, sabemos que é penhor, não sabemos? Você tem lá uma coisa de valor, você vai na casa de penhor, deixa aquela coisa lá e recebe um valor equivalente, pelo menos devia ser assim, né, de volta. Então você não tem o objeto, mas você tem o quê? Um valor equivalente. Você vê nesse aspecto que é o Espírito Santo, ele é o valor equivalente daquela plena herança que nós temos em Cristo Jesus. Então ele está ministrando essa herança a nós, isso é santificação, até que naquele dia nós entremos plenamente na nossa herança em Cristo Jesus. Estamos entrando, como aquele povo caminhando para a terra, e entraremos plenamente na nossa herança em Cristo Jesus. Por isso ele é o penhor. Agora aqui eu queria destacar 2 frases para entendermos esse processo então da vida cristã, e a partir de amanhã podemos aplicar na vida familiar. Primeiro estamos na visão geral. Verso 14 usa uma expressão muito interessante. O Espírito Santo é o penhor do quê? Da nossa herança. Irmão, não há como um leitor da palavra de Deus, especialmente naqueles tempos em que ela foi escrita, e nem agora, você ler essa palavra herança e não se lembrar do Velho Testamento. Nós vamos ver por quê. Então vamos tentar olhar aquele quadro e compreender o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Texto que nós lemos, Efésios 3:11. Herança, vamos pensar. Aquele povo de Deus foi liberto do Egito, que é uma figura do mundo, pelo sangue do Cordeiro Pascal, e foi dito a eles desde lá que eles deviam fazer aquela caminhada de 3 dias pelo deserto, subir ao monte, ir ao monte, encontrar-se com o Senhor ali, e depois eles iriam jornadear pelo deserto. 1 ano e meio duraria essa caminhada, na intenção original de Deus, e foi o tempo que eles levaram até Cades Barneia. Ali eles pecaram, foram incrédulos, desobedeceram e voltaram para o deserto para caminhar mais 38 anos e meio, num total de 40 anos. Deveria levar 1 ano e meio, levaram mais 38 anos e meio. O que os irmãos acham disso? Essa é mais ou menos uma figura da nossa jornada, não é? Para a nossa infelicidade.
Nós estamos em Cades Barneia, agora é só entrar o Jordão. Sabe o que significa passar o Jordão? O filisteu, vá montando o quadro para você. O filisteu, quando o povo de Deus entrou em Canaã, o filisteu já estava lá, não estava? Sabe o que fez o filisteu? Sabe de onde que ele saiu? Do Egito também. Só que ele foi por terra seca, pelo caminho mais curto. Não passou nem pelo Mar Vermelho e nem pelo Rio Jordão. São duas águas. Queria que você visse. Por que o povo de Deus tinha que passar por duas águas? O Senhor não podia levar pelo caminho seco também? Não era mais fácil? Mas ele precisava nos falar alguma coisa através de duas águas, irmão. Nós sabemos. Se você abre 1 Coríntios 10, você vai ver que aquele povo saiu e foi batizado tanto na nuvem como no mar. Lembra? Batizado tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés, porque Moisés era o líder do povo. Então foram batizados como que em nome de Moisés. Figura do nosso batismo em nome do Senhor Jesus. Claro, não é? Porque tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, como diz a palavra. Então a primeira água, Mar Vermelho, na qual o Senhor queria que eles passassem, fala do nosso batismo e nossa identificação com o Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Primeira água. Mas não era uma água só, tinha mais uma água pela frente, depois do deserto. Aquela água é o Rio Jordão. Jordão significa descendo. Porque o que é crescimento na vida cristã? Importa que ele cresça e que eu diminua. Na tipologia bíblica, o Jordão significa a separação do ego, do eu. E o Mar Vermelho significa a separação do mundo, porque Egito é uma figura do mundo. Então os irmãos estão vendo o que aconteceu com a primeira geração? Eles foram separados do mundo, sim, não dependeu deles, dependeu do sangue do Cordeiro Pascal, que foi derramado lá no Egito, maravilhosa libertação. E aquele anjo destruidor passou por cima deles, eles foram libertos, passaram a primeira água, mas eles falharam em avançar, em prosseguir, em conhecer esse Deus que os tirou da terra do Egito. Então eles caminharam 1 ano e meio, chegaram às margens lá do Rio Jordão, mas não atravessaram. Mais 38 anos e meio peregrinando. No que eles falharam? Na tipologia bíblica, eles falharam no despojamento do ego, na separação do eu. Então você vê Paulo escrever a vida cristã assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque esse é o trabalho por excelência do Espírito de Deus em nós hoje. Sabe o que ele quer fazer? Reduzir você. Ah, irmão, nosso problema não é que nós somos fracos. Nós achamos que esse é o problema. Nosso problema é que nós somos fortes. Né? Não é o que Paulo diz em Coríntios? Quando sou fraco, então eu sou forte. Então ser fraco não é problema. Porque se sou fraco nele, conheço a ele, dependo dele, ele é forte, está tudo resolvido. Mas o nosso problema é inverso, eu sou forte. Né? Então a vida dele se expressa de forma tão fraca em mim. Então a primeira água, separação do mundo. A segunda água, separação do ego. Agora vamos voltar onde nós estávamos. Quando aquele povo olhava para Canaã, eles podiam olhar e dizer assim: lá está a nossa herança. Expressão usada aqui em Efésios 1,14. O Espírito Santo é o penhor. Eles não estavam na terra, mas eles tinham como que um penhor. Eles foram chamados por Deus, foram identificados com seu Deus ali no deserto, e a terra era a palavra do Senhor que era deles. Não precisava desconfiar, não precisava mandar espias, não precisava nada, era só entrar, porque o Senhor falou que ia levá-los lá. Terra que mana leite e mel, não é isso? Então essa é a nossa herança. Agora veja aqui, olha o versículo 18. O verso 17, que para termos o contexto, que Paulo introduz aí essa oração tão linda, como nós falamos daquele cego lá curado em 2 etapas, Paulo ora pelos Efésios também, e ele ora nesse sentido. Aqui está uma igreja que tipifica o cego curado em 2 etapas, porque eles já eram irmãos, eles já eram cristãos, igreja de Éfeso, e Paulo está orando por eles dizendo assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está vendo? Mais uma etapa para o cego. Paulo está dizendo: vão mais, vocês já viram algo, mas tem que ver mais, pleno conhecimento dele, que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para ver o que? Ele começa no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes. Agora ele vai falar de 3 coisas. Número 1, qual é a esperança do seu chamamento? Seu de quem? Deus. Ele não está falando deles, senão teria que usar vosso. Ele não falou qual é a esperança do vosso chamamento. A frase está na segunda pessoa do plural: saberdes, vós saberdes,
Qual é a esperança do vosso chamamento? Não. Qual é a esperança do seu chamamento? Porque Deus nos chamou com um chamamento celestial, e quando Ele nos chamou, há uma esperança para esse chamamento. Qual a esperança? Sermos semelhantes a Cristo. Mas vamos seguir. Qual é a riqueza da glória da vossa herança? Não. Sua herança. Então a herança de quem? Nossa? Não. De Deus. Então agora fica claro para nós. Nossa herança, terra de Canaã, que é uma figura de Cristo. Agora, na medida em que nós vamos conhecendo a Cristo, como povo, do Egito para Canaã, sendo disciplinados no deserto, conhecendo melhor a Deus, conhecendo melhor o nosso coração, sendo tratados nessa disciplina do deserto, nós vamos indo em direção à nossa herança. Sabe o que vai acontecendo, irmão? Deus vai obtendo em nós a herança dele. Os irmãos percebem isso? Você quer ver? Deixa esse texto marcado. Abra sua Bíblia nos Salmos. Para citar um exemplo. Salmo 78. Será que essa ideia está mesmo correta? Olha lá. Salmo 78. Veja o que diz o verso 62. 3 exemplos só vou citar. Você vai encontrar muitos versos no Salmo, lá no Deuteronômio, dizendo a mesma coisa. Salmo 78, verso 62. Entregou o seu povo à espada. Está falando de Deus, é claro. Ele jogou o seu povo. Lá no verso 61 diz que passou a arca da sua força para o cativeiro. Não foi isso? E a sua glória à mão do adversário. Aí o verso 62 do Salmo 78 diz: entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. Está vendo? A poesia hebraica, ela faz uma rima de ideias e não de palavras. Por isso ela é muito mais rica do que a nossa rima. Nossa rima preocupa em rimar o ar com ar, o air com air, e assim vai, não é? A rima de Deus é assim, não. A rima de Deus rima ideia. Então você vê a primeira frase rimada com a segunda, ideia. O Espírito Santo quer lançar um complemento a mais naquela outra frase do que ele já falou. Poesia hebraica é assim. Então, os salmos são poesia, né? Então ele diz: entregou seu povo à espada. Entregar a espada é igual a se encolerizar, na parte B do versículo. E o seu povo da parte A é a sua herança da parte B. Seu povo é a sua herança. Olha lá outro verso. Ainda nesse salmo mesmo, verso 71. Está falando de Davi. Tirou Davi do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Jacó e Israel são 2 pessoas? Não, uma pessoa só. Assim como seu povo é a sua herança. Olha o Salmo 79, logo em seguida. Primeiro versículo. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Então, irmão, 3 exemplos só. Você vai encontrar muitos exemplos. Qual é a herança de Deus? Nós. É o seu povo. Então você está vendo pelo que Paulo ora ali em Efésios? Vamos voltar lá? Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração. Vamos adiantar ali o versículo. Para saberes qual é a riqueza da glória da sua herança. Não é só a herança. É a riqueza da glória da sua herança. E aí o versículo mesmo vai nos dizer tudo, né? Nos santos. Porque os seus santos são a sua herança. Então os irmãos estão vendo como que o processo acontece concomitante? Nós saímos do Egito, já passamos pelo Mar Vermelho, estamos pela disciplina do deserto, conhecendo a Cristo ou falhando no conhecimento de Cristo. A primeira geração falhou, não é? A segunda geração ouviu. Então aí é a nossa interação com a graça de Deus. Você tem ouvido? Então mistura a palavra que você tem ouvido com fé, não é? Então, na medida que esse povo vai caminhando do Egito para Canaã, eles vão obtendo a herança deles, nossa herança, eles podem dizer. E ao mesmo tempo, Deus vai obtendo neles a sua herança. Você vê? Agora, irmãos, Deus só tem uma herança, para sermos bem... tocarmos no cerne do assunto. A herança de Deus se chama o seu Filho. Quando aquele céu se abriu lá no batismo do Senhor, ele falou: este é meu Filho amado. Está vendo qual é a herança dele? Nele eu tenho todo o meu prazer. Você vê qual é o desejo, então, a intenção de Deus na sua herança, que é o seu povo? Formar o caráter do seu Filho em nós.
Porque só tem uma pessoa que agrada a Deus. Essa pessoa se chama Senhor Jesus Cristo. Só uma pessoa. Está tentando agradar a Deus? Desista. Viva em Cristo. Cristo agrada a Deus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Porque sem mim, nada. São 3 palavras só, que deviam estar soando no nosso ouvido todo dia. Sem mim, nada. Nada. Não adianta nada. Sem mim, nada. Não é? Então a herança de Deus é o seu povo. E na sua herança Ele está formando o seu filho. Irmão, se nós não compreendemos isso, não tem vida conjugal, não. Sabe por que Paulo ora aqui? Abra lá Efésios 3 agora, por favor, no verso 14. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Pai, de quem toma o nome toda família. Pai é um nome, não é? Uma revelação magnífica de Deus. Porque pai sem família não pode ser chamado de pai. Na Trindade eterna e santa, Deus é chamado de Pai, porque Ele é Pai eterno, de um Filho eterno, gerado da sua essência eterna e não criado, gerado nele, não é? Seu Filho eterno. Então, quando a Bíblia diz, Paulo diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Você já entendeu esse versículo? Você já estudou esse versículo? A palavra família aí no verso 15 é paternidade, mais especificamente. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Toda paternidade, nos céus e na terra, toma o nome dele. Vamos explicar melhor. Não há como exercer uma paternidade adequada se esse indivíduo, essa pessoa, não conhece o Pai com P maiúsculo. O que você acha? Da conclusão inevitável agora. Não há nenhuma possibilidade das famílias expressarem o eterno propósito de Deus e Cristo Jesus se nós não conhecemos esse Cristo Jesus. Esse que é o alvo de Deus, o Filho de Deus, esse no qual nós estamos. Não há, irmão. Você vai retocar a pintura. Você descasca e dá uma retocada, descasca e dá outra retocada. Mas a essência não é mudada, né? A não ser que Cristo seja formado em nós. Então não vamos nos perder nos acessórios. Vamos olhar para o foco, para o centro, para que então nós possamos estudar detalhes a partir de amanhã. Então, toda família toma um nome. É impossível que um pai seja um pai que agrade a Deus sem conhecer a Deus. É impossível que um pai reflita na terra um testemunho da paternidade celestial se ele não conhece o Pai Celestial. É impossível que um pai crie seus filhos na disciplina de uma estação do Senhor, está lá em Efésios 5, se ele não se relaciona com o Pai Celestial, se ele não nasceu de novo, se ele não tem um espírito dentro dele que clama, Abba, Pai, não é? Um espírito que testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é assim? Então, do Pai toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos continuar essa oração. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Homem interior se refere ao nosso espírito, homem interior. Agora veja o verso 17. E assim habite Cristo. Nós já compartilhamos com os irmãos o significado dessa palavra. Habitar aí nesse texto significa fixar residência. É uma combinação de 2 palavras lá no original. Kata oikeu, oikos casa. Esse kata é para baixo. Fixar residência. Paulo está orando por irmãos que obviamente já tinham nascido de novo, eram igreja, já eram habitação do Espírito Santo, mas ele está pedindo que Cristo, kata oikeu, que Cristo fixe residência. Ou, se você quiser outra expressão, ocupe-lhes totalmente os compartimentos todos do seu coração. Habite Cristo nos vossos corações pela fé. Irmãos, sem essa realidade espiritual, não há como nós expressarmos testemunho de família cristã. Então acho que é realmente fundamental que nós comecemos por aí. Vamos ficar com isso por hoje. Ora sobre isso. Você é um cego que já foi tocado pela misericórdia do Senhor? Você já recobrou a vista? Você já nasceu de novo? Então peça ao Senhor um novo toque, para que você veja claramente. Peça ao Senhor que pelo seu Espírito leve você a desistir de você. Mostre ao Senhor que casamento, essa realidade espiritual, não foi escolha sua.
Lá em João diz que aqueles que nasceram de novo, eles não nasceram da vontade da carne, eles não nasceram da vontade do homem, mas eles nasceram de Deus. Irmãos, união conjugal é soberania de Deus. Nós somos tão deficientes nessa compreensão, não é? Tão deficientes. Nós achamos que foi acaso. Quem sabe se começou errado, nós achamos que começou errado, começou totalmente errado no meu casamento. Por isso mesmo eu reconheço que não foi propósito e vontade de Deus, irmão. Nós temos responsabilidade sim pelos nossos pecados. Mas não desequilibra a verdade não. Porque tem uma outra verdade que permanece 100% verdadeira, mesmo quando nós pecamos. Sabe qual é? Deus é soberano sobre os nossos pecados. Ele não ficou vendo o que você ia fazer para então determinar o propósito dele, não. O propósito dele não andou atrás de você, não. Andou sobre você. Então, quando ele nos introduziu na vida conjugal, ele nos introduziu numa visão soberana de algo que ele queria fazer em nós. Mas o nosso problema é porque não vemos isso, então nós imputamos as deficiências, as dificuldades ao outro. Não é? Mas quando nós compreendemos o propósito de Deus em Cristo Jesus, então nós sabemos que Ele nos pôs no lugar certo, na época certa, no lar de origem certo e junto com a pessoa certa. O propósito soberano de Deus. Nós é que somos a pessoa errada, junto com a pessoa certa. Ele vai transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. E acho que não preciso de falar, mas vou falar. Não há relacionamento mais propício, mais adequado para que Deus cumpra o eterno propósito dele em Cristo Jesus. Que é qual? Tornar-nos semelhantes a Cristo. Não é esse o propósito de Deus? Deus tem um propósito só: para seres conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse não é o propósito de Deus? Então ele nos introduziu na vida conjugal para fazer isso de uma forma muito especial, que nós vamos conviver, pedras e pedras, como no templo, né? Vós sois pedras que vivem, estão sendo edificados casa espiritual. Então ele nos colocou junto ali para estarmos nos aparando, não é? Não há nenhum relacionamento que tenha essa característica maior do que o relacionamento conjugal. Então, de novo, nós precisamos recuperar essa verdade. Se eu estivesse achando que eu estava só chovendo no molhado, eu não estaria falando. Mas é por causa da centralidade dessa verdade. Nós achamos que podemos, de alguma maneira, viver no que nós chamamos de na igreja, no culto, seja lá no que for, se nós estamos falhando nessa esfera primária. Não podemos. Não podemos. O testemunho de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se nós não estamos compreendendo adequadamente, vivendo amor, submissão, serviço, né? Essas realidades fundamentais da vida conjugal, você vai amar os irmãos se você não ama seu cônjuge, você vai servir os irmãos se você não serve seu cônjuge. Os irmãos podem achar você uma maravilha, porque eles não te conhecem, não é? Eles não vivem com você 24 horas por dia. Então, quando você está o servindo por meia hora, por uma hora diária, por 3, 4 horas semanais, está tudo bem. Mas se qualquer irmão ou irmã, né, admitindo uma hipótese, se casasse com você, o desquite era no dia seguinte. Não é assim? Porque não conhece. Ele obtém teu serviço. Ou como ele é gentil. Não é assim? Como ele é paciente. Como ele é bondoso. Até que ele se torne seu marido. Não é assim? Então o Senhor nos introduziu nesse relacionamento, irmão, para fazer duas coisas que são uma só. Lembra disso? Nossa herança, sua herança. À medida que nós vamos conhecendo a Deus em Cristo Jesus e sendo disciplinados no deserto, nesse aspecto, veja o seu casamento como o trabalho da disciplina de Deus, não é? Então, se nós estamos nesse processo, o Senhor está obtendo a sua herança. Mas, irmão, o povo de Deus tem sido tão enganado, né? Por caminhos tão complicados. Aquela terrível porta do fundo que fica aberta, né? Na vida conjugal. Qualquer dificuldade, qualquer embaraço, qualquer tropeço, a gente dá aquela olhadinha. A porta do fundo ficou aberta. Posso sair correndo, não é? Como isso ofende ao Espírito Santo. Porque Ele nos introduziu no relacionamento para nos mudar, para nos ensinar serviço, para nos ensinar amor, para nos ensinar submissão, para nos ensinar exercício de autoridade espiritual. Irmãos, Ele vai modelar. Eu conheço e sei que você também, pessoas que vão indo de relacionamento em relacionamento conjugal, com parceiros e parceiros, né? E nós sabemos qual é o resultado. Precisa ser muito cabeça dura para achar que o problema está no outro, não é?
Porque nós vamos sendo mudados ali de um ninho para outro ninho, para outro ninho, e os ninhos nunca se acertam, né? Porque o problema somos nós. Nós somos o monstro. Mas a misericórdia do Senhor nos comprou. Cristo Jesus foi gerado em nós. Mas esse ego continua sendo um monstro. Esse ego. Mas na medida que nós formos vendo a Cristo, espírito de sabedoria e de revelação, ganhos pelo Espírito Santo para amar a Cristo, respondendo a esse chamado e peregrinando, Cristo vai sendo formado em nós. E nós vamos entrando numa realidade espiritual do que significa o casamento. Deixa de ser uma brincadeira, deixa de ser um acordo de duas pessoas. Uma vez, vou terminar dizendo isso, um irmão iniciando uma série de estudos sobre vida conjugal, ele disse algo muito interessante. Que Deus, quando estabeleceu a família, e é essa a revelação clara das Escrituras, lá em Gênesis, antes do pecado, quando o Senhor instituiu aquele casal, por exemplo, você vê isso muito claro, e por muitas escrituras mais. Quando ele estabeleceu a vida familiar, sabe o que ele estava fazendo? Estabelecendo o céu na terra. De forma que nós, que somos famílias cristãs, nós nascemos de novo. Nosso marido, nosso esposo são regenerados, o Espírito de Deus habita ali, são um santuário do Espírito Santo. Então, se nós estivermos sendo conformados na imagem de Cristo, sabe qual devia ser o nosso testemunho? Devia ser esse: olha, você quer conhecer um pouquinho do céu? Passa uns dias lá na minha casa. Esse deveria ser o nosso testemunho. Ou não? Ou não? Não? Se não, contraria a Escritura. Claro que contraria. Nós somos um povo que nasceu do alto, vocação celestial, habitados pelo Espírito do alto. São cidadãos de um reino que não é dessa terra, não foi o que o Senhor falou? A nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa origem está nos céus, né? Então por que isso não é uma verdade? Para vergonha nossa. Porque embora o Espírito de Deus habite em nós, Cristo ainda não ocupa totalmente o nosso ser. Nossa mesquinharia está toda aqui. Nosso lixo, nosso ego. Nós não estamos sendo transformados de glória em glória, não é? Então nós temos muitas vezes vergonha do nosso relacionamento e não queremos hospedar ninguém na nossa casa, né? Mas a nossa casa deveria ser um pedaço do céu na terra. Eu acho que já disse para os irmãos certa vez, e também vou repetir para nós concluirmos. Você ouviu falar de Martin Lloyd Jones? De Deus do século XX, século passado. Ele foi um grande pesquisador da história da igreja. E ele disse assim, que quando, durante o Império Romano, a igreja estava sofrendo as primeiras perseguições, um dado muito interessante, eu não sabia dele. Ele diz assim, que quando a igreja começou a sofrer as primeiras perseguições, aqueles governantes da época, eles ficavam impressionados com a maneira pela qual as famílias viviam ali naquele Império Romano. Sabe por quê? Porque naquele império, aquele estilo de vida, os homens nada mais eram do que carrascos. E as mulheres nada mais eram do que um objeto de uso pessoal. Mas quando, no meio daquela realidade terrível do Império Romano, um povo nasceu de novo, porque o Espírito Santo desceu no Pentecostes, encheu aquelas vidas, nasceram do alto. Quando eles começaram a ver maridos servindo as suas esposas, amando as suas esposas, e esposas se submetendo aos seus maridos, eles nunca viram nada igual. Aquele irmão registra lá na sua história. Eles ficaram impressionados, maridos amando e servindo suas esposas, e esposas se submetendo alegre e voluntariamente aos seus maridos. Então ele diz que esse foi o testemunho mais impactante no início da história da igreja. Irmão, será que não é este que deveria ser o nosso testemunho mais impactante? Você não acha? Você acha que vai resolver ficar subindo no púlpito e pregando bravatas teológicas? O mundo está cansado, muito cansado. Está querendo ver. Falatório já temos muito. Ver. Maridos que amam suas esposas. Esposas que se submetem aos seus maridos, filhos que amam, obedecem, respeitam seus pais, discipulados na disciplina e demonstração do Senhor, como diz Efésios, né? Então, que esses lares regenerados possam ser desafiados para avançar, conhecer a Cristo. Então, irmão, não se contente em ter mais um fim de semana de compartilhar da palavra. Vá lá para o seu aposento, ora hoje à noite.
com sinceridade. O Espírito do Senhor conhece teu coração. Ora a Ele: Senhor, eu quero algo mais, eu preciso de algo mais, eu não estou contente. Não estou contente. E sei que o Senhor não está contente também. Quero avançar, quero que o Senhor se revele a mim. Mostra-me mais de Ti, mostra-me mais de mim, né? Para que o Senhor então nos ajude a recuperar, pelo Seu Espírito, o poder de testemunho como igreja. Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é recebereis palavras, recebereis eloquência, recebereis discurso, recebereis poder e sereis as minhas testemunhas. Esse é o desejo de Deus, não mudou. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse espírito e com essa oração, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti. Precisamos de Ti. Senhor, desejamos tanto não ser um povo à margem do caminho, para que outros passem e zombem de nós, dizendo: começaram a edificar e não puderam concluir. Nós queremos avançar para Ti, Senhor. Que o Senhor conclua o que o Senhor iniciou em nós. Sabemos que não depende somente de Ti. Nossa resposta tem sido muito lerda, muito demorada. Nós queremos, Senhor, queremos desenvolver a nossa salvação. O Senhor tem falado, o Senhor tem se dado, o Senhor tem nos estimulado. Mas, Senhor, quanta resistência tem havido em nós. Pedimos ao Senhor que venha minar as nossas resistências. Não nos deixe como cadáveres prostrados no deserto. Levanta-nos, Senhor, em Ti e para Ti. Te pedimos, estimula-nos, encoraja-nos, toca-nos de novo como aquele cego. Concede-nos mais visão, concede-nos maior resposta. Nós queremos correr após Ti, como aquela noiva de Cantares. Nos ajuda, Senhor. Nos entregamos ao Senhor mais uma vez, para o Teu testemunho, para o louvor da glória da Sua graça nas nossas vidas. Ajuda-nos, conduz-nos ao arrependimento, renova-nos. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém.